fazendo estudo sobre o Doutrina Viva. O meu capítulo é Dizer a Verdade. É um livro do Carlos Bacelli, pelo espírito do Chico Xavier, né? Seguindo a tradição, cada um leu um pra gente. Se devemos evitar dizer a verdade aos outros, principalmente ao que nos cabe respeitar em suas convicções, não nos convém omiti-la de nós mesmos. Devemos sim evitar qualquer atitude moralista em relação ao próximo, que não nos compete julgar. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Em vez de palavras de compreensão e de bom ânimo aos que estão procurando acertar, não devemos ter pedras na boca e arremessá-las, em forma de reprimenda e censura. A pretexto de sermos francos, não podemos ser descaridosos. Então, se estamos numa hora de autoanálise, não devemos fugir de encarar a própria realidade íntima, para que, mais tarde, não precisemos de alguém que nos venha quebrar o ouvido. É melhor que ouçamos da própria consciência as verdades que quase ninguém sabe dizer sem perigo. Então, procuremos com o auxílio da doutrina, que é uma filosofia de autoconhecimento, providenciar corrigendo-as em nosso favor, a constatação tardia daquilo que somos, porque fugimos ao máximo do conforto inevitável com o mundo íntimo que nos é pertinente. É causa geradora de decepção e conflitos, que nos custará superar. Bem, o texto é esse, é bem simples, né? Então a questão principal é, eu entendi que o julgamento versus o auto, né, a autocrítica, a autoanálise. Então eu pedi a permissão do Chico para trocar algumas coisinhas no texto, adaptando a nossa casa, mais no sentido espiritualista do que espírita, e a questão de tirar o nós devemos, o nós, para colocar o eu, que é o que a espiritualidade tem nos dito para fazer, né? Eu. Então, eu já troquei ali, viu, gente? Então, se eu devo evitar dizer a verdade aos outros, principalmente aos que me cabe respeitar em suas convicções, não convém omiti-la de mim mesmo. Que verdade? Evitar dizer a verdade aos outros. A verdade, a gente viu num estudo há um tempo atrás, que ela pode ser absoluta, que por enquanto nós não detemos, né, apenas o Pai. Existe a verdade do outro e a minha verdade. Então é uma questão muito, muito relativa para nós ainda aqui encarnados, né? Então, não devemos dizer a verdade. De qualquer forma, seria então a verdade que eu penso que seja a verdade. Na verdade, então, não significa dizer mentira. Significa apenas não dizer àquela pessoa o que eu penso impondo a minha vontade a ela. Na verdade, porque o respeito ao próximo, ali fala, cabe respeitar em suas convicções, principalmente aos que me cabe respeitar em suas convicções. Só que eu fiquei pensando, a quem me cabe respeitar em suas convicções? Não seriam todos? Eu estava tremendo. Se eu vou conseguir acertar. Calma, tá tudo bem. Aqui, ó. Hoje eu tô tremendo, vai dar não, vai ficar muito feio. Aos que me cabe respeitarem suas convicções. Não seriam todos os irmãos de jornada? Então eu entendi que eu tenho que respeitar todos os irmãos de jornada. E quando eu respeito o irmão de jornada, não digo a verdade de forma positiva. Eu não evito dizer essa verdade ao outro, mas, em contrapartida, eu não posso omitir essa verdade de mim mesmo. Essa verdade é o quê? É a minha sombra. É aquilo, às vezes, que eu não quero revelar. Então, essa verdade que eu diria ao outro, que seria, a gente vai ver pela frente, ele trata muito como julgamento, eu não devo dizer ao outro, porque na verdade aquilo é a minha sombra. Nós vamos ver isso no decorrer do texto. Aí eu achei essa tirinha.
né, o Armandinho, para quem já conhece, ele viu a figura, é um quadrado com certeza. Não, é um triângulo. Quer dizer, aí o pai dele ensina, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Ou seja, não era mentira que era um quadrado, não era mentira que era um triângulo. Só que ele tinha várias faces, né? Eram várias verdades. Então a gente tem que verificar isso antes de sair por aí julgando, né? A gente não, eu tenho que verificar isso antes de sair julgando. Então, eu devo evitar qualquer atitude moralista em relação ao próximo, que não me compete julgar. Aí tem a passagem bíblica, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A passagem está em João, capítulo 8, versículo 7, e a gente encontra um texto enorme no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, só sobre esse versículo, né? O moralista, em relação ao próximo, quando ele joga as suas verdades e julga o outro, ele está sendo impiedoso. E nós temos que lembrar que a gente não pode julgar o outro impiedosamente, porque eu também cometo erros. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu também cometo erros. Então eu não posso julgar ninguém. A minha face pode ser, eu posso estar tendo uma visão de uma face diferente do que a outra pessoa tem, porque cada um tem a sua história. Aí eu também encontrei essa tirinha. Hoje é a época da tirinha, então a outra foi de emoticon, essa é a tirinha. Tá dando pra ler, gente? Por que você está sempre tão disposta a me criticar? Aí ela responde, né? Eu não conheço essa menina, não sou eu, viu, gente? Acho que tem um talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. Não, é você não, né? Não, Mafalda. Ah, Mafalda? Mas e os seus defeitos? Eu tenho um talento especial para ignorar todos eles. Então, assim, eu ajo assim no meu dia a dia. É normal para mim, assim, é errado. Não é o melhor, mas infelizmente ainda é normal para mim. Eu ainda tenho um talento especial para achar os erros de todo mundo, menos o meu, né? Você viu, né? Como que eu já contei, né? Eu sou Você está fazendo o quê? mais a nadar. Pois é, né, André? Aí, quando a gente julga, a Mona Lisa. Eu só tenho o dedo maior que o dela. Ah, entendi. Então, na hora que a gente está julgando o outro, ao invés de palavras de compreensão e bom ânimo, para aquelas pessoas que estão tentando acertar, eu não devo ter pedras na boca e arremessá-las em forma de reprimenda e censura, como estava lá no versículo, né? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Palavras de compreensão e bom ânimo. Na verdade, quando a gente julga, o que a gente faz? O contrário disso, né? A gente sacode o outro com afirmativas condenatórias. A gente julga, condena e já impõe a pena. E, na verdade, o que eu deveria fazer com esse meu irmão, que também tem direito de acertar e de errar e de tentar, tentar cuidar, assistir, fornecer o remédio e a compreensão para esse irmão. E não simplesmente julgá-lo condenando, né? Graça. Oi. Graça. É que é o negócio. Não teve jeito, pode falar agora. Ela é minha irmã, viu, gente? Eu não fico jogando essas coisas. A tirinha do Armandinho, ela diz muito disso que você colocou aí, né? Porque o pai do Armandinho, ele podia ter virado pra ele e falado: menino, você tá errando. Esse é um prisma. Ele não reprimiu, né? Não, ele virou e falou: olha, veio de vários âmbitos, a verdade está indo. Ele foi Mudou, ele compreensivo e assistiu, bom, né? Ó, você viu isso, mas você viu aquilo, mas ainda tem um outro terceiro. Ajudou ele a enxergar e não impôs, né, o julgamento aí. Essa parte de cuidar, assistir, fornecer remédio e compreensão, eu me inspirei no livro também, né, na verdade, Psicografia do Chico, esse é do Emmanuel, né? O Rumo Certo, é um livro muito bonito. Quando eu estou julgando alguém, eu estou me colocando na posição superior a ele. Ou seja, eu sou melhor que você, eu não erro. Então eu estou sendo arrogante. Todo julgamento que eu faço, ele é arrogante.
Porque não tem como eu me julgar alguém se eu não me achar superior a ele. Eu tenho que achar que eu não erro. E aí, quando eu acho que eu não erro e estou superior a ele, eu vejo os defeitos alheios. Só que, quando eu vejo os defeitos alheios, são os defeitos que eu tenho, ou que eu tive. A gente já está habituado à teoria do espelho. Então, eu vou pedir para vocês licença, eu vou ler um pedacinho de um livro da Debbie Ford. O pessoal aqui também já conhece, que é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Que ela diz o seguinte: devemos nos perdoar por sermos humanos imperfeitos, porque ao nos julgar, estamos automaticamente julgando os outros. Ela inverte, né? Porque a gente fala que a gente julga os outros e está nos julgando. E o que fazemos com os outros, fazemos com nós mesmos. O mundo é um espelho de nós mesmos. Quando conseguimos nos aceitar e nos perdoar, fazemos a mesma coisa com os outros. Aí ela diz que essa foi para mim uma grande lição a ser aprendida, né? Para mim também foi, porque eu não pensava, há um tempo atrás, que o que eu via no outro de errado era meu. Como assim? Jamais, isso aí eu não faria. A gente tem que lembrar que esses defeitos, pode ser aquele defeito que eu venho tentando há encarnações, né, reformá-lo dentro de mim e mudar de atitude. E aí, o que eu faço quando eu vejo um amigo, um irmão de jornada errando? Eu simplesmente julgo. É muito mais fácil para mim me colocar na posição arrogante superior. E isso eu achei incrível, que ele coloca, eu até destaquei, coloquei no slide só para essa frase, porque a pretexto de ser franca, eu não posso ser descaridosa. Confesso que isso aí caiu como luva para mim. Eu há um tempo atrás, graças a Deus, melhorei muito. Eu era a dona da verdade. Finge que meus pais não estão aqui, viu, gente? Eu era a dona da verdade. Então, eu impunha o que eu pensava, todo mundo tinha que saber. Isso desde que eu era criança, na escola, era assim. Não, gente. Maria, filho. Não posso contar mentira aqui não, tá todo mundo aqui. Então, assim, quando eu falo a verdade, doa quem doer, isso não é fraterno, porque na verdade a gente está sendo descaridoso, porque não me cabe contar a verdade, doa quem doer, ser franca e fazer a pessoa me engolir, simplesmente porque eu tenho que falar a verdade. Aí vem aquele conceito de verdade. Qual a verdade que eu tenho que falar? Será que eu tenho que falar? Então eu não posso ser descaridosa. Quando eu estou falando francamente e sendo descaridosa, eu estou massacrando, humilhando o meu irmão, o meu companheiro de jornada, né? As pessoas que estão aqui comigo fazendo o mesmo caminho de retorno ao Pai. Então a gente tem que lembrar muito bem disso. Posso ser eu aquele que está sendo pisado por outra pessoa que acha que é superior, por um arrogante, tanto quanto eu posso estar fazendo isso com um outro colega, né? Mas, se eu não devo julgar a verdade de forma irrestrita para o meu companheiro, em contrapartida, eu tenho que sempre fazer uma autoanálise, não fugir de encarar a minha própria realidade, para que ninguém venha quebrar o meu orgulho. No final fala. Então, o que é o orgulho? Ele é o adversário da humildade. Porque se eu tiver humildade para falar, olha, eu erro, olha, eu não sei tudo, foi? Né? Eu não sei tudo, até assim, eu julguei mesmo, perdão, alguma coisa assim, eu tô contrariando o meu orgulho. Então, assim, como a gente deve cultivar essa virtude, né? A humildade, e em contrapartida ao orgulho, quebrar o nosso ego, que muitas vezes é ele que nos influencia a maior parte do tempo, né? E aí, para esse, né, não me vem quebrar o orgulho, eu dependo indispensavelmente, é completamente necessário, é indissociável, para eu aprender a me autoanalisar, entender os meus erros. Eu preciso suportar o fel do outro. Isso foi a Alina que falou, eu achei lindo.
Eu tenho que aprender a conviver. Eu preciso da convivência fraterna. Não tem outra forma. É por isso que nós estamos encarnados, é por isso que eu estou aqui na Terra. Eu preciso do meu irmão, do meu companheiro de jornada, para aprender a não julgar, para aprender a ser humilde, a ter compaixão, a ensinar, a suportar o fel do outro. Então, assim, sem a ajuda do meu próximo, eu não jamais conseguiria me reformar. E então é melhor que eu ouça isso da minha própria consciência, continuando o mesmo raciocínio, né? Porque quase ninguém vai saber falar comigo sem me ferir. Porque eu faço isso com o outro. Eu sou arrogante com ele e o julgo. Do mesmo jeito que eu sou, meu espelho é a humanidade. E aí, esse espelho vai fazer o quê? Vai fazer o que eu faço, para ajudar o outro. Então, eu tenho que mudar a partir de mim. Quando eu estou encarando a minha própria consciência e vendo qual é a minha realidade, eu estou pronta para seguir o caminho de sucesso. A conseguir esse retorno na casa do Pai, né? E aí, examinando a minha própria consciência, eu percebo que isso aqui é o que a gente chamaria de máscara. Eu não consigo contar, gente. A parte de cima do iceberg é a máscara que eu carrego na sociedade. É o que eu mostro para vocês. Eu sou linda. Olha eu aqui no Ismael. Eu sou um anjo. Eu não brigo com minha filha. Nunca briguei com minha irmã. Nunca desobedeci meus pais. Né? Só que está lá embaixo a minha verdade. Que só eu posso entronizar e melhorar, né? Então, para isso, eu tenho uma coisa maravilhosa que chama Evangelho, que é um recurso de autoconhecimento, e por meio dele eu vou ter todo o caminho. O que é o Evangelho? Ele é o caminho. Se eu fizer o que Jesus nos ensinou, pronto. Aí, a Thaís me lembrou, copiei direitinho. Eu quero conhecer a verdade sobre mim mesma, seja ela qual for. E a verdade me libertará. Ou seja, tem que conhecer o iceberg inteiro. Tem que aprender a conviver com o meu lado sombrio para que ele venha à tona e eu aprenda a conviver comigo mesma. Para então eu conviver bem com os meus semelhantes, né? Aí hoje eu falei com vocês que era a era da tirinha, né? Aí eu achei essa tirinha, gente, o espiritirinhas, achei ótimo. Como assim eu vou ter que reencarnar? Fiz muita caridade, ajudei a reformar a sala dos centros, da creche, até reformei as aulas de evangelização. Aí o espírito amigo, muito bondoso, mas o principal você não reformou. Mas o quê? A alma. Que a única coisa que eu tenho que reformar é a mim mesma. Não me cabe reformar mais ninguém, não me cabe reformar mais nada. Eu tenho que reformar a mim. Eu sou responsável por mim, por mais ninguém, nem pela minha filha. Eu tenho que dar o básico. O que ela vai fazer com o que eu der, aí é problema dela. Burilamento. Só eu posso fazer por mim. É a reforma de mim mesma. Bacana, hein? Então, se eu vou me redescobrir, né? A constatação tardia daquilo que eu sou, porque eu fujo do confronto comigo mesma, me gera decepção e conflito, que eu vou buscar superar. Aí é que vem a parte que eu falei, que a gente tem que aceitar o nosso lado sombrio para conseguir conviver conosco mesma, aprender a viver com isso e fazer brotar amor daquilo que a gente descobriu que a gente é. Se aceitar e aprender a conviver com isso e disseminar só a parte boa. E aí, tem uma tirinha da Mafalda, que é A assim: Mafalda é massa. justo a mim me coube ser eu. É. Ah, não acredito. Justo a mim me coube ser eu. Exatamente isso. Aí é o que ele fala ali, né? Geradora de decepções e conflitos que me custará superar. Aí eu paro para pensar, o que eu sou? Eu descobri o que eu sou. Aí eu tive muita decepção e conflito com aquilo que eu descobri que eu era. Eu tive uma encarnação proveitosa? Como que eu vou chegar nesse mundo espiritual? Se eu chegar frustrado,
decepcionado, conflituoso comigo mesma, eu vou precisar de um programa de reajuste na próxima encadernação, como diz meu marido. Então, se eu, isso aí foi pra mim, gente, lógico que foi, né? Acalentar mágoas e condenação contra mim mesma aumenta a minha incapacidade de reajuste. Ou seja, eu necessito de autoaceitação. Rumo certo do Chico, do Emmanuel, né? Então, assim, se eu tiver a autoaceitação, eu vou entender que eu e o próximo somos a mesma coisa, porque todos somos um, nós já aprendemos isso. E então não vou precisar julgar mais ninguém, porque eu vou saber que ele erra tanto quanto eu. E aí eu agradeço, terminando exatamente na hora, porque eu estou sem o relógio de lá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não deixo ninguém falar. Bem, eu acho que é isso. Acho que eu consegui transmitir um pouco do que eu aprendi.